Olá pessoal, tudo bem? Nós acabamos de voltar da conversa com os CEOs, então nós batemos papo com 4 executivos aqui da região de Ohio e nós falamos um pouco sobre carreira, eles falaram um pouco sobre a questão dos C-Levels, do que é importante no mundo dos negócios, e eu vou comentar aqui rapidamente sobre alguns pontos que eu achei bem interessantes. A primeira pessoa foi a Tânia. Ela é uma empreendedora de 30 anos, super bem sucedida, e ela comentou algumas coisas interessantes, como um momento da carreira dela, onde ela teve que tomar uma decisão quando havia recebido uma proposta na Europa, que era o sonho dela trabalhar lá, e em contrapartida ela tinha um problema familiar de saúde e infelizmente ela teve que declinar. Para ela foi muito importante aquele momento para poder ficar mais perto da família, e ela destacou como é importante essas questões dos valores e de você conseguir vivenciar também o seu dia a dia familiar com seus pais, irmãos, e muitas vezes você tem que abrir mão da carreira. Ainda assim ela trabalhou muito para abrir o negócio dela, e ela também comentou como é difícil ser mulher nos mundos dos negócios. Ela ainda não tem filhos, é um sonho da vida dela, né? E essa decisão, às vezes, de dedicar muitas horas de trabalho ou estar dentro de um ambiente familiar, também é um peso bastante grande. As mulheres do grupo acabaram fazendo algumas perguntas, ela comentou sobre toda a parte de planejamento, né? Agora ela vai fazer alguns testes para verificar se ela consegue ter filhos, não ter filhos, eventualmente congelar embriões para o futuro, pois é um tema sempre muito recorrente na questão feminina no mundo dos negócios. E um ponto muito interessante na conversa com a Tânia foi a questão da importância das pessoas, como elas interferiram na carreira dela, como foi importante para ela ter pessoas próximas que ajudaram ela a se desenvolver na carreira, que ajudaram ela a montar o negócio e que hoje trabalha. Então ela reforçou bastante essa questão, né, de como é importante você estar com pessoas boas, próximas a você e que dão bastante suporte. Um ponto que eu gostei também e foi bastante interessante, ela é de Nebraska, e ela comentou que durante muito tempo ela quis perder o sotaque, que é um sotaque do interior aqui dos Estados Unidos. E hoje ela comenta que ela tem muito orgulho, né, de poder falar que é da região. Então essa é uma preocupação às vezes que as pessoas têm, as pessoas vêm do interior, as pessoas têm o sotaque, e no começo da carreira dela ela se esforçou contra isso, e hoje em dia ela vê como não faz sentido, como ela ser ela mesma, como ela poder falar abertamente sobre isso, ser quem ela é tão importante. O segundo palestrante foi o Tom. O Tom é um cara que eu gostei muito do perfil dele. Ele é também bastante, a gente chama de result driven, então ele é muito focado em resultados, e ele comentou sobre tomada de decisões. Perguntaram, né, se é difícil tomar decisões no dia a dia, e ele falou que na verdade é muito simples, as decisões normalmente são fáceis de ser tomadas. Difícil é você ter coragem para implementar aquilo. E ele comentou de algumas situações também de saúde, onde ele teve que viver e tomar uma decisão difícil, mas para ele, se você tem valores, a resposta sempre é muito clara. Ele bateu muito nesse ponto de você ter valores. Ele também montou uma empresa super grande aqui nos Estados Unidos, e ele reforçou bastante o processo de seleção dentro da empresa dele, né? Ele normalmente faz pelo menos 5 entrevistas, enquanto que a média são 2 entrevistas nas empresas, e isso tem o objetivo de selecionar pessoas com valores muito fortes, valores que estejam alinhados com os valores dele e da empresa. E outro ponto que ele mencionou também foi sobre liderança. Então, o que eu achei muito interessante? Ele falou sobre liderança: os erros são sempre do responsável, do líder, enquanto que os pontos positivos e as vitórias são divididas em grupo, né? Ele falou de você reter uma parte grande, né, dos erros sobre a sua responsabilidade, enquanto você precisa comemorar e dividir com todos os outros os pontos positivos quando a sua empresa vai bem e ela consegue se destacar. Então isso me tocou bastante, né, a importância de você se responsabilizar
pelos resultados, pelos pontos ruins, mesmo quando não é você que faz. Ele comentou e deixou isso muito claro. Quando um funcionário dele falha, ele fala: o erro é meu, né? Então ele toma essa liderança e assume sempre um papel super importante. Finalmente, o último palestrante foi o Joey. O Joey, ele trabalha aqui numa instituição que se relaciona com as questões públicas, né, da cidade de Cleveland. E o que eu mais gostei na palestra dele foi falar sobre depressão. A gente já teve um vídeo aqui falando sobre depressão, sobre como você trabalhar a mente, como é importante isso na sua carreira. E ele disse que ele passou por uma depressão em uma época da vida dele, ele teve que rejeitar uma oferta de trabalho. E ele comentou como é importante você conseguir lidar bem com esse tipo de situação. Isso acontece na vida das pessoas com, às vezes, mais frequência do que a gente imagina. E, infelizmente, também aconteceu na dele. E o que ele comentou é que, depois de um tempo, ele recebeu outra proposta e a carreira dele continuou deslanchando, e ele passou a se preocupar muito mais com ele mesmo e dar valor, né, para esse trato, tanto físico quanto emocional, quanto mental, e isso foi super importante. E já o último ponto que o Joey falou foi sobre a questão de errar. Né? Ele falou como é importante você ter uma cultura que te permite errar. Obviamente que o erro ele tem que ser mensurado, você não pode só desperdiçar dinheiro, você não pode desperdiçar energia demais, tem que ser um erro controlado, mas durante alguns momentos, né, da carreira dele, como o erro fez parte do aprendizado da empresa, do aprendizado do executivo em si, e ele comentou que você tem que gerenciar o erro, mas o erro faz parte. E isso inclusive foi uma lição que a gente teve lá no Army Day, né? Um dos soldados, ele respondeu uma das perguntas feitas, né, quando perguntaram como é que você lida quando você não pode falhar. E o soldado do exército americano, ele comentou: eu falho o tempo inteiro, eu falho sempre. E falhar faz parte de qualquer processo de aprendizado, e é muito importante você conseguir lidar bem com o erro para você aprender e aí a partir disso melhorar para frente. Então eu espero que vocês tenham gostado desses inputs na conversa com os CEOs e até o próximo vídeo.